Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para a gente dar uma olhadinha nas poesias. Vamos fazer aqui 2 vídeos casados, porque quero olhar para 2 poesias que foram feitas uma para a outra. Um diálogo poético, como acontece com alguma frequência. O diálogo poético é sobre poesia, para variar. Claro que é possível fazer diálogo poético sobre outras coisas, mas na poesia ele se expressa maravilhosamente bem. Vamos olhar para ela? Olha pra poesia. 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 Olha para poesia. Bom, como eu disse, 2 vídeos casados, 2 poemas que se conversam. Isso é uma tradição antiga, para ficar exclusivamente na língua portuguesa, porque a gente poderia ir para os gregos, poderia ir para os romanos, poderia ir para a Idade Média, poderia ir para a Itália, para a França, para a Inglaterra, mas vamos ficar na nossa língua portuguesa. O século XVI teve vários poetas que se conversavam. Inclusive, esse é um dos pontos que se discute a respeito do Camões, que ele era um isolado, porque ele não está no meio das conversações. O poeta Sá de Miranda, que a gente já leu aqui, ele tem inúmeras cartas poéticas enviadas para vários dos seus amigos. O Antônio Ferreira, que foi contemporâneo desses 2 poetas, Camões e Sá de Miranda, o Antônio Ferreira tem várias cartas também para altas figuras da elite portuguesa, mas para outros poetas. É famosíssima a carta em versos dele para o Diogo Bernardes, em que ele discute como fazer versos. No século XVII foi a mesma coisa. No século XVIII, os brasileiros da Inconfidência Mineira, da chamada Escola Mineira, se conversavam enormemente, trocavam poemas em que se discutiam coisas. A mesma coisa em Portugal. O meu queridíssimo Silva Alvarenga tem vários poemas e cartas falando para o Basílio da Gama. E o século XVIII, como eu disse, foi um enorme entrecruzar de correspondências poéticas. Mas aqui eu quero olhar mais para perto da gente. No ano de 1985, o João Cabral de Melo Neto lança um livro que é o meu preferido dele, chamado Agrestes, e que vem com uma nota prévia intitulada A Augusto de Campos. Diz o seguinte: ao tentar passar a limpo, refazer, dar mais decoro ao gago em que falo em verso, e em que tanto me rechovo, pensei que de toda a gente que a nosso ofício ou esforço, tão pra nada, dá-se tanto, que chega quase ao vicioso, você, cuja vida sempre foi fazer catar o novo, talvez veja no defunto coisas não mortas de todo. Você aqui reencontrará as mesmas coisas iloisas que me fazem escrever tanto e de tão poucas coisas. O não verso de 8 sílabas, em linha vizinha à prosa, que raro tem 8 sílabas, pois metrifica a sua volta. A perdida rima atuante, que apaga o verso e não soa, que o faz andar no chão pelos aceiros da prosa. Nada disso que você construiu durante a vida. Muito aquém do ponto extremo é a poesia oferecida a quem pode, como a sua, lavar-se da que existia, levá-la à pureza extrema em que é perdida de vista. Ela que hoje da janela vê que na rua desfila banda de que não faz parte, rindo de ser sem discípula. Por que então que este livro tão longamente é enviado a quem faz uma poesia de distinta liga de aço? Envio-o ao leitor contra, envio-o
ao leitor malgrado e intolerante, o que Pound diz de todos o mais grato. Aquele que, me sabendo não poder ser do seu lado, soube ler com acuidade poetas revolucionados. Sim, como todo João Cabral de Melo Neto, uma poesia difícil. Uma poesia que demanda um segundo olhar. Uma poesia que não se entrega com facilidade. E cuidado, essas poesias que se entregam com facilidade, muitas vezes elas entregam rápido e se esgotam. O João Cabral exige que a gente volte, que reflita. E, desse ponto de vista, essa dedicatória do livro ao Augusto de Campos, como ele próprio chama, quem faz uma poesia de distinta liga de aço, uma poesia diferente, uma poesia que é o novidadesco. O João Cabral de Melo Neto se assume aqui o cara que está falando das mesmas coisas de sempre. E do que ele fala? Esse prefácio, esta dedicatória, não explica, mas explica. Por quê? Ao falar sobre a sua própria construção poética, ao falar da sua rima toante, do seu verso de 8 sílabas, ele está falando sobre um dos seus principais assuntos, que é a própria construção poética. A construção poética se baseia naquilo que é mínimo, que se constrói com uma irregularidade regular, com uma regular irregularidade, com essa rima que se esgarça, que se perde, mas que está lá dando uma sustentação meio invisível, um verso que não soa como verso, porque ele está perto do verso tradicional da língua portuguesa, o de 7 sílabas, o redondilho, mas na verdade tem 8, e nunca está exatamente nas 8, porque ele circula, ele orbita. Essa construção ele está dedicando a um autor que busca o novo, sempre buscou o novo. E aqui é que está a coisa bonita, porque ele fala dessa impossibilidade de diálogo, porque estão falando de outras coisas, mas que existe ainda o diálogo. Quem sabe o morto pode trazer alguma coisa para quem gosta tanto de vivo. E como que isso surge? Nessa coisa fantástica que ele fala, buscando, claro, na formulação da retórica clássica, um captatio benevolentia, buscando uma simpatia ao mencionar o Pound, Ezra Pound, um poeta dos grandes vanguardistas do século XX, muito querido dos irmãos Campos, que na construção da sua poesia concreta buscaram muito da lição do Ezra Pound, inclusive traduziram o livro ABC da Literatura e ilustraram. Na verdade, o livro foi traduzido por um amigo, um companheiro de viagem, que foi o José Paulo Paes, mas os exemplos poéticos do livro são traduzidos pelo Augusto e Haroldo de Campos, além do José Paulo Paes. Mas esse poeta que tem a ver com esse mundo do Augusto de Campos é invocado aqui para quê? Para trazer a simpatia da antipatia. É uma maravilhosa lição de que eu me mantenho dentro dos meus princípios, mas sei me abrir para a leitura do outro, mesmo que seja uma leitura adversa, mesmo que seja a leitura do contra, o leitor malgrado, o leitor que, porque sabe que eu não sou ele, sabe me ler sem ser ele. Essa é uma diferença fundamental e que eu acho que tem a ver com as nossas propostas aqui no canal, de ler as coisas sabendo da diferença, sabendo que há alguns elementos que não casam, mas que a gente tem condições de superar as diferenças na leitura, de incorporar as diferenças na leitura. Uma dificuldade hoje em dia é justamente a repetição do mesmo e
uma repetição intolerante, porque ela não aceita que o outro seja outro. Ela exige que o outro se incorpore, que o outro se reduza ao eu, ao meu. O João Cabral de Melo Neto aqui está orgulhosamente, com o seu orgulho de cadáver vivo, chamando a atenção de uma figura que era importante também. Estamos falando aqui, em 1985, das duas grandes personalidades poéticas que circulavam no Brasil. João Cabral de Melo Neto já era o herdeiro do Carlos Drummond de Andrade, que morreria 2 anos depois, e o Augusto de Campos é o representante dessa vanguarda paulista que começa nos anos 50, mas está no auge nos anos 80, depois de uma série de poetas que aprenderam e beberam nas fontes do concretismo. O João Cabral de Melo Neto está fazendo o quê? Está se colocando à disposição para o diálogo. Essa é uma das coisas mais bonitas desse poema, é uma das coisas que me chamou a atenção quando eu li pela primeira vez. Pobre coitadinho, criancinha do interior, aprendendo um pouco de literatura e reconhecendo, nossa, mas que estranho, onde é isso? E daí fui aprender mais e entender melhor esse gesto de abnegação beligerante, de provocação simpática e tudo que ele envolve e propõe. Essa eu acho que é uma coisa linda de a gente tentar resgatar o diálogo que estabelece as diferenças, mas não se rebaixa nem para o ataque e muito menos para a submissão. Muito do diálogo que hoje se quer é essa destruição do outro. Vários posts hoje em dia colocam coisas falando, veja, não sei quem destrói, não sei quem arrasa, não sei quem massacra. Não, João Cabral de Melo Neto não quer massacrar. Ele pede exatamente aquilo que o Sá de Miranda, aquilo que o Diogo Bernardes, aquilo que o Antônio Ferreira estavam pedindo no século XVI. Aquilo que Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto e Cláudio Manuel da Costa pediam durante o arcadismo brasileiro. Ele pede o diálogo. E aqui a gente volta para o meu santo padroeiro desse canal, o Mikhail Bakhtin. Circulam os temas e, como o João Cabral de Melo Neto, estamos sempre falando das mesmas coisas e loisas. É o diálogo, é a poesia que puxa a poesia, é a disposição em confronto amigável que faz as coisas irem para frente. Vamos ler e vamos ler aquilo que não é da nossa lavra, que não é da nossa aldeia, que não é da nossa enfermaria.